Boa noite. Boa noite a todos. Tô abrindo as mídias, pedindo a vocês que me aguardem um pouco. Hoje a internet, ela não nos auxiliou na abertura. Deu uma travadinha. Vamos ver como é que tá o pessoal no Face. Povo do Face, como é que tá aí? Diz pra mim. Tá travando? Como é que tá aí? Boa noite, Rose querida. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Queria que vocês me dissessem como é que tá o som, se tá bom. Oi, Regina querida. Como é que tá o som? Tá bom? Tá travando? Não tá? No YouTube ainda vai começar, aqui no Insta. Como é que tá, Loreni, Duda? O som tá bom? Tá funcionando? Tá travando? Porque hoje... Oi lá, Eloá, querida. Deixa eu ver o que a Rose diz. Tá perfeito? Não tá travando? Boa noite, Cris. Me parece que aqui não tá travando. O som tá bom? Tá. E não tá travando. Agora no Insta, a princípio, tá ok. A Jaque, querida. E... aqui chegou e o YouTube abriu também, depois vamos ver como é que fica, né? Então tá, agora abertas as mídias, né? Então vou dar uma olhada aqui. Então vamos ver como é que tá o sinalzinho, tá bom? Que bom. Então tá, povo, hoje eu tô sozinha aqui, né, sem a Eduarda. Oi, Carmen. Então vou pedir misericórdia para vocês, se tiverem dúvida depois, vamos tentar acomodar para que fique perfeito assim, tá bom? A palestra tá linda, eu estudei a tarde toda para que eu também pudesse ser permeada pelo conteúdo, então o meu coração tá bem feliz de estar falando para vocês sobre esse assunto. Então tá, vamos ver como é que tá aqui. Bom, o sinal de internet agora ficou muito bom. Então vamos lá. Vamos junto que agora a coisa regularizou, né? Então tá tudo bom, tá tudo perfeito. Agora vamos começar a palestra, né? Foi um testezinho. Marcelo. YouTube, Insta e Face, né? Mas hoje e ontem... a internet, os celulares, o Note nos ajudaram, então estou bem contente. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos então, a todos que estão nos canais e a todos que virão a escutar daqui a um tempo essa palestra. Então, manifestando a gratidão por essa oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco do conteúdo recebido. Né, eu tenho a habilidade de poder compartilhar, né, e ainda não experiencio na totalidade tudo aquilo que falo, mas tá bem bom o conteúdo. Trigueirinho nos ajuda, Hermêncio do Fon nos ajuda, Andrei Moreira também nos ajuda. A base de hoje eu tirei um pouco de conteúdo aqui do glossário esotérico e trabalhei esse livro. Trabalhei esse livro também, Prazer de Viver, de Hermêncio do Fon, de Vanderlei de Oliveira, tá? Povo, é um dos livros que eu acho que eu vou continuar lendo ele, relendo, né? Porque eu já li, e vou trazer outros conteúdos, assim, para olhar para essa questão da vida com mais prazer, né? Espero que vocês gostem do conteúdo que eu trouxe. A palestra de hoje, ela tem por objetivo falar sobre a fé
como um combustível para a arte de viver, né? Para o ato de viver a vida, né? Me chamo Loiri Fátima Basotti, falo aqui do Espaço Universalista de Cura Luz de Maria. O Espaço Luz de Maria é uma pequena casa lilás que fica aqui em Gravataí. Nós oferecemos, alcançamos para as pessoas que estão conectadas a nós e que busquem esse alento, né? Na segunda-feira o grupo das rezadeiras, na quarta que envia energia através do rezo, do canto, né, do terço. Na quarta-feira ontem o atendimento de pronto-socorro, que é um atendimento de desobsessão, de limpeza, retirada de dispositivo, limpeza do ambiente, enfim, campos estruturados que estejam na nossa residência, acompanhamentos espirituais. Então o trabalho de ontem era para isso. Hoje, palestra que tem o cunho do autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? E por que autoconhecimento, por que autodesenvolvimento? Então, sempre os assuntos serão nessa linha de se autoconhecer, porque não há menor possibilidade de você e eu entrarmos num mundo de regeneração, que é a quinta dimensão, né, do planeta Terra, que já está estruturada, né? Tem irmãos que já habitam lá. Não há possibilidade de nós habitarmos, de nós nos fazermos presentes dentro de uma quinta dimensão, de um planeta de regeneração, sem que haja profundo entendimento e conhecimento sobre si mesmo. Então, autoconhecimento lá, Maria, autoconhecimento é o ferramental que vai te alcançar, atravessar essa ponte da terceira dimensão, de um planeta de dualidade, onde por vezes amo, por vezes não amo, por vezes me amo, por vezes não me amo, por vezes amo e por vezes sinto medo, e dentro disso então o desdobramento de todos esses sentimentos que nos permeiam e essas emoções, né? Então o autoconhecimento é a direção para que você se realinhe com você e dê passos mais firmes nessa caminhada de se autoencontrar, e aí a gente juntos ir para a quinta dimensão, né? Então, e o assunto hoje vem com a fé, tá? E no sábado a gente tem atendimento de saúde aqui no Luz de Maria, tá? Foi sábado passado e ele é quinzenal, né? É online, o trabalho de ontem é online, a palestra de hoje é online. Se você um dia quiser vir aqui assistir pessoalmente, pode vir, pode ser muito agradecida. Prefiro os rostinhos do que a internet. Para mim é mais desafiadora a internet, né? Mas enfim, então gratidão por essa oportunidade. Por que eu quis trazer a fé? Primeiro porque ela berrou dentro de mim. Eu sabia que era algum assunto referente a esse livro, porque quando eu fechava os olhos eu via esse livro para trazer algum assunto para vocês. E quando eu abri, assim, o primeiro assunto que veio foi a fé. Trabalhei um pouco a questão da religiosidade, li alguns capítulos que tinham ali para introduzir essa fala, mas esse é o primeiro capítulo sobre a fé. Ele que é o que eu vou trazer para vocês hoje. Ele é muito elucidativo, né? E então espero que eu consiga transmitir de uma forma que cada um de vocês absorva na medida que precisa esse assunto, tá? Então vamos embora? Vamos lá ouvir um pouquinho? Então tá. Trigueirinho, no livro Glossário Esotérico, ele fala um pouco do que é a fé, mas antes de chegar lá, deixa eu dizer para vocês como é que funciona. Quando a gente decide descer para cá e habitar esse corpo, a gente ganha, para poder ter esse corpo físico, que é o que você consegue enxergar na internet, 7 corpos. 3 desses corpos são os corpos superiores de luz, são o nosso mental abstrato, que é o causal, o nosso corpo búdico e o nosso corpo átmico. E nós temos um quaternário inferior, que são os corpos que nos conectam com a vida material. É necessário ter esses 7 corpos. O que acontece é que em algum momento lá atrás, muito lá atrás, a gente escolheu viver no planeta Terra dentro da condição de livre-arbítrio e dentro da condição da dualidade, o véu do esquecimento, e no véu esquecer o ser divino que nós somos. Então a gente vem, parece que bipartido, os nossos corpos superiores estão conosco, mas nós não acessamos eles de uma forma natural. A fé é a ponte de conexão entre o quaternário inferior, que são os nossos corpos de conexão com a matéria,
Que corpos são esses? Esse físico que você enxerga, que você tem, um corpo etérico, que é onde porventura os atendimentos espirituais acontecem, que é onde são os nossos chakras. Nós temos um corpo que é um corpo emocional, onde ficam as nossas emoções, e um corpo mental, que é onde a gente pensa. Esses 4 corpos que suportam a vida material, eles deveriam estar a serviço do nosso espírito. Mas, considerando que a gente se vê separado de Deus, não se reconhece, às vezes a gente não se reconhece um espírito numa vivência humana, às vezes a gente acha que a gente é um humano numa vivência espiritual. Quando a gente se reconhece um humano numa vivência espiritual, a gente se vê separado, os corpos superiores não estão conectados com os corpos inferiores, né? E a fé é justamente essa ponte. E por vezes, em outras caminhadas, a gente não alicerçou ela de forma muito estruturada. E aí a gente veio para cá com a necessidade de estruturar sim esse caminho, né? Essa ponte de conexão, tá? Então a fé, ela provém dos níveis superiores de luz, é o nosso canal, né? Aqui ele é aberto lá para cima. O problema é que a gente tem que se conectar, tem que abrir a portinhola. E a fé, então, no momento que eu abro a portinhola, que eu digo sim, eu reconheço que eu sou um ser espiritual, numa experiência humana, e vou me dobrando, me rendendo a isso, parece que vai descendo essa comunicação dos corpos superiores de luz. Então a fé, ela vem descendo dos corpos superiores de luz na medida que eu me reconheço o espírito numa vivência espiritual. E vai banhando daí os corpos inferiores, transmutando. Se você observar uma pessoa que tem muita fé, você vai olhar para ela e vai dizer, não, mas como ela tem fé? Né? E se você perguntar assim, ela simplesmente se rende àquele sentimento. Ela às vezes não consegue dizer, eu construí minha fé de tal forma, eu alicerço a minha fé de tal forma. Nós devemos sim ter práticas, todo dia orar, mas a fé que brota de dentro de nós, ela é... Eu queria que vocês me dissessem, caso comece a travar, me avisa, tá, povo? Principalmente o povo do Face aí, porque eu vi que deu uma travada de 3 segundos, tá? Então, a fé, ela vem descendo e a gente precisa ter consciência de que nós somos um espírito, mas uma consciência cada vez sendo aprimorada, assim como a fé, ela também, ela vai crescendo gradativamente, né? E essa consciência de que assim, nós somos um espírito e que a gente está dentro de uma vida, né, de um estar em vida na matéria, dentro de um contexto muito maior. E aí dentro dessa dimensão maior, tu pode considerar o bairro onde tu vive, o país onde tu vive, o planeta que tu vive, a galáxia que tu vive, aí depende do teu ponto de vista, mas realmente o teu viver, eles faz parte de algo infinitamente maior. Fé, povo, ela não é crença e ela também nem está relacionada a um movimento espiritual, né? Por exemplo, de eu agora estar aqui falando, ela não está relacionada a esse movimento dos atendimentos. A fé, ela não está relacionada com nada que seja externo a nós. Eu posso fazer parte de um grupo que arrecada alimentos, que entrega doações, que prepara alimento para outras pessoas comerem. Eu posso fazer parte disso. Essa é a prática da minha espiritualidade. Agora a fé é o quanto eu acredito nesse todo, o quanto eu fluo com a vida dentro desse todo. Então a fé, ela não está relacionada com nada que seja externo a você, ela está relacionada com aspectos internos teus, ou até a tua devoção. Eu oro todo dia, eu acendo a vela, eu vou para a igreja, eu assisto o atendimento do Luz de Maria. Não é nesse aspecto externo, é interno, é esse vórtice de conexão com a vida. E a fé, ela tem um grande poder transformador e ela independe desses movimentos externos, de como a gente escolhe viver ou praticá-la. A fé é simples, ela é secreta, ela está fora da esfera do consciente, do mental concreto. A fé está nos corpos superiores de luz. E ela vai brotando na medida que a gente vai se tornando consciente do estar aqui na vida, do estar em vida, dentro de uma vida maior. E a fé, ela é indispensável, povo, para a gente acessar o nosso eu superior. E ela segura uma abertura da nossa consciência de luz. Então, na medida que eu vou me desenvolvendo essa manifestação, né, da fé, na medida que eu desenvolvo esse canal que me permite expressar a minha fé, a minha luz, então, se mostra. E é um processo gradual. Eu não consigo manifestar a fé assim.
eu tinha fé, não tinha fé, agora tenho. Não, é um processo gradual, é um dia depois do outro, né? E a fé, ela atua na transmutação, na regeneração dos nossos corpos e na regeneração das nossas crenças. Quando a gente acessa a fé, ela vai nos tornando gradativamente menos vulnerável às mazelas da tridimensionalidade. É como se a gente fosse ligando uma luz interna, então a nossa luz interna, ela ganha força em nós, o nosso eu superior desce e se manifesta em nós, e esse eu material, ele vai perdendo força, o envelhecimento vai parando o processo. Na medida que a gente faz a nossa luz interior, sim, é acreditar em algo superior a nós. E é acreditar em algo superior a nós, Carmen, independente do que acontece do lado de fora. Independente de você passar por uma dificuldade financeira, de um desemprego, de uma falta da saúde, de falta de alguém do teu lado, de viver um momento de pandemia, né? A fé está relacionada à forma como eu acesso ela em mim e o quanto ela é importante dentro de mim. Por isso que Jesus, quando a mulher encosta nas vestes dela, sim, é uma força interior, perfeito. Quando a mulher encosta nas vestes de Jesus, ele olha para trás e diz, quem me tocou? E olha para a mulher e diz, tua fé te curou. Então a fé é como se abrisse um canal para que a força de Deus passasse por nós. E esse canal que abre para que a força floresça é quando a gente vai se desapegando daquilo que nós não somos. Andrei Moreira também, ele diz que fé é entrega e confiança. Quando eu confio e entrego absolutamente tudo à minha volta, isso tem como resultado fé. E quando a fé falta para você e para mim, nos falta absolutamente tudo. E a gente vai vivendo sintomas da insuficiência. Somos insuficientes para a manutenção da vida em nós, dentro de um equilíbrio, dentro de um campo salutar. Porque no momento que me falta fé, é como se eu me rompesse. Eu rompo com a minha conexão com o divino. E aí dentre as dificuldades, eu passo a me ver falível, porque nós somos falíveis. Quando falamos de ego, o teu ego e o meu, ele é calcado em experiências ou passadas ou com o receio do futuro. O ego, ele está na mente, tem esse histórico todo da forma como a gente pensa e sente. Então somos sim falíveis quando temos esse corpo material, quando o nosso legado das outras vidas adentra esse campo, que é lá na infância, também adentra os nossos medos, adentra a fé que a gente já alicerçou. E esse modus operandi de termos sido em outras caminhadas se faz presente aqui. Quando a gente se separa do divino ou a gente não se conecta com o divino, a gente vai vivendo uma vida muito egóica, inflados no nosso ego, afastados de uma verdadeira força que vem do Pai. E nós não nos bastamos em nós mesmos, nós não temos em nós a suficiência daquilo que precisamos, e enxergamos a nossa fragilidade na nossa própria vida, a gente não consegue prover tudo que a gente precisa, porque a gente sabe que ainda somos imperfeitos, ainda estamos numa caminhada, e aí a gente vai sofrendo com essa insuficiência, porque dentro da palavra Deus, se você pegar o D, depois tem o E e o U, dentro de Deus tem o eu, e o eu, o teu eu e o meu eu, ele só existe em Deus. O que é isso, Fátima? É quando a gente busca força nele, é quando a gente se reconhece nele e a serviço dele, e não do nosso ego. Então, quando falo isso, por vezes vejo que reajo muito no dia a dia por conta do meu ego e não com a vontade do Pai, né? Então, faltar fé é instaurar em nós como se fosse um muro da separatividade com Deus. Eu não conecto a minha tríade superior com os meus corpos inferiores. E quando, então, eu estou desconectada, eu vivo o quê? Eu vivo um sentimento de menos-valia, por um lado, de não me bastar, de não dar conta, de não ser o suficiente, dentro do casulo de uma autossuficiência, de uma suposta autossuficiência no ego. E aí, como efeito disso,
A gente tem lá a arrogância, o orgulho, a vaidade, a gente acha que a gente é melhor que o outro, mas tudo ensulfado, tudo dentro de uma prepotência, de uma arrogância. Então eu vou para a vida gigante para derrubar quem tiver à minha frente. Então é um ego ensulfado, é um ego artificial, é como se fôssemos um kisuko, né? E aí esse ego inflado, ele é inflado na dor e no medo, no receio de não errar, na separatividade. Aí a gente fica verdadeiramente, olá prima, verdadeiramente desconectado do nosso verdadeiro poder pessoal, né? Mas eu não amo. E essa oscilação justamente são as provas que a gente vem para passar, para ver se mesmo com tudo isso a minha força interior se basta, né? A fé, ela nasce do verdadeiro remédio, que é o remédio do sentimento, do afeto. O povo vai dizendo como é que tá a conexão, tá? Vai dizendo aí. E o afeto é a nossa verdadeira conexão com a nossa alma. Quando a gente sente o afeto, a gente se conecta com o outro, com a humanidade do outro, tá? E agora a gente vai olhar, ó, então falei antes da visão de Trigueirinho, um pouco do conceito da fé. Depois, olá Juliano, depois falei um pouquinho do Andrei Moreira, agora trago o olhar de Hermence Dufault, que ela expande mais e entra na literalidade da nossa vida. Então a Terra é um planeta escola, é aquela escola que a gente manda o filho da gente estudar, da qual nós também estudamos. E quando a gente foi para a escola, seja na primeira série, na segunda série, no ensino fundamental, nós fomos para quê lá naquela escola estudar? Para aprender. A Terra também é uma escola, só que é uma escola planetária. E qual é a característica dos estudantes dessa escola, que é a tua característica, é a minha característica? Nós somos espíritos rebeldes. Rebeldes significa o quê? Nós não aceitamos como característica normal o quê? As leis de Deus. E como as leis de Deus se expressam na tua vida e na minha vida, através da vida, através das pessoas, através daquilo que nós experienciamos a cada minuto do nosso viver, no dia que nós vivemos. A lei de Deus, ela se expressa e ela é soberana. Com o dia de hoje, se tem sol, não tem sol, e como eu lido com esse sol ou com a ausência dele, como eu lido com o desemprego, como eu lido com a minha vizinha, como eu lido com a minha mãe, com meu pai, isso é a vida, e isso são as leis de Deus, porque a vida ela é e vai continuar sendo o que ela precisa ser, movimentando do lado de fora. Agora, a forma como eu reajo a essa vida, a forma como eu aceito essa vida ou não aceito é que determina o quantum de fé que eu tenho dentro de mim. A separatividade, ou seja, ser espíritos rebeldes, é porque a gente traz como característica de alma a não aceitação. Então o professor vai para a sala de aula, para dar aula, a primeira coisa que a gente diz é: eu não aceito, queria que fosse diferente, queria que ele falasse mais alto, queria que ele tivesse sentado, que ele fizesse uma dinâmica. Eu não aceito esse pai, eu não aceito essa mãe, eu não aceito esse emprego, eu não aceito esse chefe, eu não aceito esse salário, eu não aceito essa pandemia, eu não aceito a condição na qual eu estou inserida. Não aceitação é característica primordial de um espírito rebelde. E por que isso? Porque a gente se vê separado do Pai, separado da fonte. Quando separados na fonte, a gente precisa estar sozinho. A gente não tem a fonte para se sentir inesgotável. A gente acaba contando conosco mesmo, e nós, enquanto espíritos, trazemos muitas mazelas. A gente sabe que a gente pisou na jaca lá atrás. A gente sabe que a gente não dá conta, a gente sabe que a gente não criou um caminho de conexão com o nosso eu superior, a gente sabe que a gente é falível, que a gente pisa na jaca, né? Então, quando eu digo pisar na jaca é porque a gente falha, né? E para um planeta escola primária, não dá para errar, tá, né? Quando a
quando a gente vem para renascer num corpo, povo, isso Hermès fala no livro, nós viemos todos nós, sem exceção, com um desejo muito firme de recomeço, agradecidos pela oportunidade de descermos para cá. E na medida que a gente vai experienciando a vida vai apresentando então o que pra gente? As frustrações necessárias. Mas ela não vem com uma tarja de frustração número 1, Loiri Fátima. Frustração número 2, Jaque. Frustração número 3, Loris. Não, ela não lista que é frustração. Simplesmente aquilo que se apresenta do lado de fora é diferente daquilo que eu gostaria dentro de mim. E através desses conflitos com a vida, seja com o corpo, seja com a família, seja com a sociedade, com a profissão, com a doença, com a saúde, tudo isso esse conflito, ele vai nos dando, vai construindo dentro de nós essa separatividade, essa desconexão, uma necessidade de olhar para nós separado do todo. E é como se a gente dissesse assim, declaradamente, declaro guerra contra a vida. Eu não aceito esta vida. Só que o maior dos adversários não é a vida, somos nós mesmos. Por que somos nós mesmos? Porque a vida é um reflexo a vida externa é um reflexo da minha vida interna. Aquilo que eu tenho dentro de mim repercute o que está fora de mim. Então eu brigo com a vida do lado de fora, porque eu não tenho condições de brigar com a vida do lado de dentro, porque eu não construí o caminho de acessar dentro de mim. Então nós somos os nossos verdadeiros adversários. Então nós temos rebeldia de ser, rebeldia de existir, rebeldia de viver. É como se fôssemos, enquanto espírito rebeldes que somos, é uma característica da grande maioria dos espíritos que habitam hoje o planeta Terra, encarnado e desencarnado. É por isso que a gente está na terceira dimensão, povo. Né? Porque senão a gente já estaria na quarta, na quinta, na sexta. A gente está na terceira porque a gente carrega isso como mazela dentro de nós. Né? E gratidão pela oportunidade de falar isso para vocês, porque eu enxerguei muita coisa sobre mim mesma. Então nós somos insatisfeitos crônicos com a vida. A gente alimenta com isso, por essa insatisfação crônica, a gente alimenta sentimentos de culpa, de medo, de tristeza e vai criando um modelo mental de punição, de necessidade, de perfeccionismo com margem zero para erro e uma baixa autoestima. E aí cria um movimento interno de angústia que beira a depressão. E repercute na vida da gente com crises de descrença e vazio existencial. Por que eu existo? Eu não tenho propósito, eu não consigo enxergar o propósito. Então, a fé é o que me conecta. Os espíritos que estão na Terra são espíritos rebeldes. Nós já nascemos, parece que desconectados, porque a gente não aceita estar aqui. Tudo isso repercute no final numa falta de sentido, num vazio existencial. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu existo, né? Para que eu existo? Separado do Pai, povo, realmente a gente não encontra a razão do existir. E aí, dentro disso, como eu não me sinto conectado, eu vou tomando o quê? Decisões erradas, as minhas atitudes, elas não repercutem aquilo que eu gostaria, por vezes aquilo que faço não condiz com o que eu gostaria de ter feito, e a gente vai se enredando em mais dor, em mais dor, em mais sofrimento, as nossas relações ficam enredadas. São raros, segundo Hermès, raros são os casos, povo, aqui na Terra que escapam desta roda da vida. Esta roda da vida, da rebeldia, da falta de fé, se chama karma. É linda, né? Pequenininha a palavra, né? Karma, tá? E o que é karma? Teia das existências anteriores. Aquilo que a gente traz é uma teia tecida em outras vidas que traz na sacolinha todos os nozinhos que a gente atou lá atrás e que a gente vem pra cá, e esses nozinhos se apresentam como as frustrações. Frustrações do quê? Das ilusões que a gente tem dentro de nós, e para isso recomendo uma palestra sobre frustrações que também estava muito boa. Então, povo, o karma, que é o que a gente traz, ele não está aqui do lado de fora,
Karma está dentro de nós. São os registros das coisas que nós fizemos a outrem, dos quais a gente não consegue dar conta, e é por isso que a gente recomeça a vida aqui na matéria muito agradecido pela oportunidade de descer por uma nova oportunidade de recomeço, porque ficar lá em cima e olhar a meleca, o resultado de todas as coisas que a gente fez quando a gente estava na matéria, dói demais. Então a gente diz, deixa eu descer, por favor. Porque descendo eu tô sob o véu do esquecimento, eu não vou ver esse monte de problema que eu causei. Descendo eu consigo fazer diferente. Aí chega aqui, a gente se depara com mais do mesmo do lado de fora, porque existe mais do mesmo do lado de dentro. Insatisfeitos por fora, a gente espalha a rebeldia interior. A vida por fora reflete as programações da nossa vida mental, aquilo que passa na nossa mente. Vem de dentro o que está no nosso exterior. E o que é isso? Rebeldia. Rebeldia, ela se expressa em nós como necessidade de ser apressado. A gente quer tudo para ontem, é uma mente inquieta, é um sentimento inquieto. Também se apresenta na arrogância e numa postura de revolta. Daí a primeira coisa, vai lá e olha, quando acontece uma coisa que você não gosta, ao noticiário, no supermercado, você tende a aceitar ou você tende a se revoltar? Esses traços da rebeldia, eles são sumarizados na não aceitação da realidade, que traz o que para nós? Amargura. Seres que arrastam amargura no ato de viver. A vida é e vai sempre ser o que ela tem que ser, ela não vai mudar, e ela está do lado de fora com tudo que a gente tem dentro de nós. Então tudo que nos cerca reflete o que nós somos ou o que a gente vai vir a ser. Por isso que eles dizem, muda teu mundo interno, que o mundo à tua volta também vai mudar. Então rebeldia significa, em outras palavras, relutância, teimosia, inconformação. Eu não me conformo. Essa postura de inconformação, por um lado, ela pode ser vista como positiva, porque traz um traço de eu não vou desistir, eu vou continuar lutando para que as coisas sejam melhores, como se fosse uma virtude nossa, de persistência. Só que daí tem uma linha bem tênue, e agora eu vou falar um pouquinho entre essa postura de rebeldia, quando eu a expresso de uma forma que ela é patológica, que ela é uma doença em mim, ou quando eu expresso ela sendo uma virtude. Então o rebelde, ele paralisa diante do obstáculo, o corajoso avança. O rebelde sofre com aquilo que acontece, o corajoso se liberta, ele vai achar uma forma de subir naquela pedra e atravessar aquele rochedo. O rebelde ele expressa atitudes de apressado, a mente agitada interiormente, a ansiedade traz a depressão. O corajoso, faltou a palavra, ele avança, e avança como? Com serenidade, ele ultrapassa aquela zona de conforto que ele está sendo chamado a ultrapassar com moderação e lucidez. Então ele dá os passos devagar, com confiança e fé, porque o corajoso sabe dos limites dele e sabe da força que ele tem. Agora o rebelde, por se ver separado, ele traz dentro dele um baixo nível de frustração, se abate, né, ou se deixa abater muito rapidamente com aquilo que acontece. Tem uma conduta por vezes irritável e ele não leva a vida calcado nos valores internos, porque ele não para olhar os valores internos. O foco dele está sempre do lado de fora, naquilo que não está condizente com o que ele gostaria. E aí vive os extremos da arrogância e da descrença. E agora a gente se encontra lá com a frase do Andrei. Então a arrogância, ela expressa uma inconformação.
né? E a descrença, ela manifesta como uma falta de energia para reagir. Eu não acredito que fazendo algo vai dar um resultado diferente. Então são duas polaridades que nos levam a enxergar posturas nossas quando rebelde estamos. Na arrogância, povo, então vamos agora entender a diferença da arrogância e da descrença, que são manifestações da rebeldia, da não aceitação da vida como ela é, da separatividade com o divino, resultante da falta de fé. A arrogância, ela se manifesta na não aceitação, numa insensatez, eu acabo não tendo senso. A descrença, por vezes, ela se apresenta não tendo força para ir contra aquilo. Eu desisto antes de lutar. Ao contrário da insensatez, da arrogância, na descrença tenho medo. O arrogante, ele não aceita o eu real, as limitações, e ele continua dando credibilidade para o eu ideal que ele gostaria de ser. Na descrença, tem dificuldade de aceitar a vida, aceitar que a vida jamais vai ser como a gente gostaria. A gente não dá conta dentro da descrença de dizer, não, eu não acredito que vai ser desse jeito. Então, dentro da descrença, a gente traz uma incapacidade de lidar com as perdas, uma incapacidade de lidar com sonhos desfeitos ou sonhos não alcançados, né? Então, eu me torno descrente. Lá na arrogância, eu tenho a ânsia e a pressa de querer tudo para ontem. É como se a gente se tornasse fabricantes de soluções. Parece que, como eu tenho pressa e eu tô sempre olhando para o lado de fora, então eu sou um fabricante. Minha arte final é produzir soluções para a vida dos outros, principalmente para a vida das pessoas que estão à minha volta. As minhas eu não sei, mas para dos outros eu sei direitinho. O descrente, ele paralisa, tá? Ele fica lá na estação da depressão e na falta de sentido. E dentro disso, ele acaba retirando da vida a alegria de viver. Se você tá com falta de alegria de viver, observa se você não parou lá na estação da descrença. Uma outra postura do arrogante, tá? Que ele vem manifestando de forma arraigada, uma postura assim de criador de destino. Ele sabe direitinho, é especialista em gerir a vida do outro. É como se fosse praticamente um semideus tendo, né, a autorização de Deus para legislar sobre a vida do outro. Então a arrogância é do lado de fora, um desconhecimento dos teus potenciais, desconectado com o divino, mas dentro de um ego ensulfado. Né? A descrença, então, fica numa polaridade de menos-valia, eu não dou conta, e cultiva a revolta, que fica com temor de matar a vida idealizada e não consegue enxergar a vida, aquela que está na sua frente. Tanto a arrogância quanto a descrença, povo, são dois extremos da forma de pensar e de sentir a vida. Não aceitar, e eles vêm do que? Da não aceitação dos processos que a vida vai apresentando. E com a fé a gente, numa outra polaridade, com a fé a gente aceita esses processos, porque a vida, essa vida que já estava aqui quando tu chegou, que vai continuar aqui quando tu for para a quarta dimensão e abandonar teu corpo físico, ela já estava aqui, povo, rodando, ela vai continuar sendo ela. Quem precisa se adequar somos nós, e é isso que a gente não entendeu. A gente queria que a vida, e a gente quer que a vida seja do nosso jeito. Então, não aceitar os processos necessários da vida e as suas leis de progresso. Não aceitar as leis, a lei da impermanência, da causa e efeito, da imortalidade, dessa questão de nós virmos várias vezes da reencarnação, fugiu a palestra. Né? Então, tanto a arrogância quanto a descrença
são dois extremos que nos adoecem, são resultados de uma vida afastadas da verdadeira conexão do espírito que nós somos, de manifestar esta força interior da nossa fé. Arrogantes ou descrentes nas nossas posturas, você e eu, nós tememos ardentemente o quê? A gente teme o erro, a queda, o fracasso. Nós não queremos fraquejar, a gente só quer acertar, a gente não aceita o erro em nós e nem no outro. Então o arrogante, com medo de errar, ele fica tentando várias vezes e vai tombando na prepotência. Não se dá conta dos seus limites e nem do limite do outro. O descrente, com esse mesmo medo de errar, ele evita arriscar e a escolher. O descrente foge de quem é. E neste clima de vida interior, me vendo, se vendo além do que eu sou, ou fugindo de quem eu sou, nós instauramos em nós a ausência de sentido lá no nosso dia a dia, no acordar, no ir dormir, no viver a vida. A gente acaba vivendo então com o tempo todo lutas íntimas que nascem dessas forças contrárias, e surge disso, dessa desconexão, da não aceitação, um volume de pensamentos gigantescos na nossa mente que gera uma grande confusão mental, que dificulta a nossa tomada de decisão, que dificulta as nossas relações. E a gente acaba ficando com um desgosto. Lembra da amargura que eu falei antes? Igualzinho, povo. Um desgosto que domina o nosso ser. E vai retirando de nós o quê? A nossa capacidade de sermos afetuosos. Disse tá travando, tá, povo? Porque eu acho que aqui, pelo menos aqui no Face, dá a impressão de que travou. Dá uma olhada se travou, tá, povo? Aqui diz que sim, né? Eu não sei quem tá no Face se consegue me dizer, pedir para Eduarda me ajudar aqui no Instagram para me dizer, né? Então, vivendo esse desgosto dominador dentro de nós, porque parece que a gente não encontra a saída desse processo, a gente vai se tornando pessoas com menos afeto, com menos humanidade em relação ao outro. A gente vai se tornando pessoas sem sensibilidade, a gente acaba sendo insensível em relação ao próximo. A gente sai da nossa humanidade, parece que a gente não consegue olhar para o outro como alguém igual a nós. Enxergamos ele como alguém indiferente, o que ele pensa e sente não nos interessa. Então a gente fica o tempo todo correndo atrás de algo, mas com dor, com desânimo ou com cobrança e rigidez. Parece que a gente não consegue ancorar leveza em nós. Tudo isso, povo, que eu falei até agora, é para dizer que a rebeldia é resultado da ausência que nós trazemos dentro de nós de habilidade de lidar com a fé, com esse movimento de se encontrar com Deus dentro de nós. Entrou o que, povo? Me diz como é que tá lá o Face, se alguém puder me ajudar, né? Então essa falta de habilidade de lidar com esse recurso co-criador que nós temos dentro de nós, que é a fé, tá? É para isso que a gente existe, é por isso que a gente vem para a terceira dimensão, para diminuir a rebeldia e ampliar a fé. Vamos ver só como é que ficou aqui, um pouco essa rede, né? O meu vídeo cessou, vamos ver aqui no YouTube. No YouTube continuou, tá dizendo que tá instável, né? A conexão, vamos ver. Estão tentando reconectar. Como é que tá aqui no Insta? Pode dizer para mim? Ó, aqui no YouTube as duas pessoas que estavam já não estão mais, né? Eu só vou reconectar aqui no Face para fechar a palestra, tá, povo? Pedindo para vocês só um minutinho, tá?
E só para fechar para as pessoas que ali estavam, né? Palestra Fé. Depois a gente vai ter que trabalhar o vídeo aqui, né? Como é que tá aí? No Face tá off, né? Uhum. No Insta tá ok. Eu ia assim, palestra Fé. Tá. Agora então eu vou iniciar aqui, pedindo para vocês só um pouquinho, vamos ver como é que fica. Então, recapitulando, né? Vamos ver como é que fica aqui. No YouTube. Então, tudo isso que eu falei da rebeldia, o YouTube tá travando. Tudo isso que eu falei da rebeldia, povo, para vocês até agora, depois a gente vai pegar o vídeo do Insta e replicar nas outras redes, tá? Então, tudo isso que eu falei da rebeldia pra gente, que ela se expressa nas nossas atitudes, né? É só para dizer que a rebeldia é o espaço que nós temos dentro de nós. Porque a gente não tem, aqui tá ok novamente, ok? Porque a gente não tem dentro de nós alicerçada a habilidade, oi Aline, habilidade de lidar com esse movimento natural do espírito de conexão com o Criador. Nós só somos espíritos rebeldes e nos opomos à realidade externa, que é a repercussão da realidade interna, porque a gente ainda não sabe fazer diferente. Porque se diferente soubéssemos fazer, recebi da mensagem que terminou. Eu acabei reacessando, Rose querida. Peço misericórdia a vocês, as mídias. A minha prima querida lá do interior, ai Fátima linda. Então, povo, recapitulando só esse fechamento, a rebeldia existe em você, depois você vai pegar a palestra, a gente vai replicar a palestra do Insta nos outros canais. A rebeldia só existe em nós porque existe um espaço de inabilidade de acessar esse movimento do Criador em nós, que é a fé. Ou eu sou rebelde, ou eu tenho fé. Na medida que eu tenho fé, eu expresso menos a minha rebeldia. Eu aceito mais a vida, aceito mais o fluxo. E o que é a fé? Né? Agora vamos entrar na fé. A fé é o combustível do ato de viver. O que é o combustível no carro? É o que movimenta o carro para ele te levar para onde você vai. O que é a querosene lá em cima para um avião? É te levar de um ponto ao outro. É ou não é? Então, o que é o álcool para uma lareira ecológica? É a chama que aquece e faz o movimento. Então, a fé é o combustível do teu ato de viver. O quanto de fé há em você e o quanto de rebeldia tu ainda manifesta. Que a fé vem das profundezas da nossa alma. Para quê? Para nos equilibrar. A fé nos nutre com a energia da vida de Deus. A fé é a força que está dentro de nós, às vezes escondida e não está a nível consciente, é inconsciente. E ela precisa ficar no alto, sabe? Um lampiãozinho, a gente tem que botar a vela quando falta luz em casa, a gente tem que botar no alto, para quê? Para iluminar, né? As nossas vidas. Então a fé é algo que precisa ser desbloqueada em nós, né? O contato com a fé, povo, desperta otimismo em nós, paciência, confiança, fortalece a nossa resignação nas nossas atitudes. Tudo isso para quê? Para a gente se apaziguar, para a gente desapegar das nossas vontades, dos nossos desejos e aceitar a vida como ela é, né? A fé mantém a mente nossa em harmonia e num domínio interior independente do que se apresenta do lado de fora, agindo com foco no presente, sem a agonia com o futuro ou descontentamento com o passado. A fé, ela deixa a gente ficar no presente e ficar em paz com o presente, porque
vamos lá, a rebeldia é a não aceitação, a rebeldia é apego às minhas convicções, a rebeldia é a separatividade minha com o meu potencial divino. No momento que eu me conecto com tudo isso, eu fluo com a vida, eu estou no presente. E esse assim é o que eu vou levar para mim, tá, povo? Estar no presente um dia depois do outro. A fé de que este dia está sendo melhor que ele precisa ser. Viver um dia depois do outro na busca consciente das minhas metas, das minhas motivações. E aceitando, caso elas não ocorram, né? Caso eu não consiga fazer tudo que eu programei, aceitando de que a vida ela só não está acontecendo porque eu tenho algum aprendizado para mim. Fé tem uma função seletiva também na nossa vida, ela é como se fosse aquela peneira que separa o ouro dos garimpeiros. Ela traz como objetivo, como se fosse um imã, ela vai puxando sempre o que tem de melhor dentro do nosso campo psíquico, iluminando as nossas sombras. E ela é a chave de acesso ao divino que há dentro de nós. Então, fé é a base da vida em toda a parte. Fé é o que suporta a vida em toda a parte. Ela é a alma da esperança, para entregar, para a gente se entregar para a trilha de Deus que traz para nós a felicidade. Fé é a fonte do prazer de viver. Sem esperança, então, como a gente poderia viver, né? O efeito disso, quando a gente tem esperança, é a gente encontrar esse ritmo de Deus na nossa vida. Jesus foi o único Filho de Deus porque ao encarnar ele manifestou a vontade de Deus o tempo todo. Nós somos herdeiros de uma nobreza espiritual e só pela fé a gente vai ter a chave de acesso para expressar essa nobreza. Todas as sombras e instintos, eles estão ao nosso serviço para tornar a nossa vida um ato de dignidade, repleto de alegria e prazer de viver. Então que cada um de nós observe se a gente está expressando mais rebeldia, arrogância, remorso, descrença, ou se a gente se reconhece alguém com fé, né, povo? Então que a gente olhe para tudo isso. Você tem corpos superiores de luz, assim como eu, que aguardam este acesso. Já é acessado, mas será que não tem a capacidade de acessar mais? Vamos pensar sobre isso? A rebeldia, ela afasta, ela irrita. A gente não se sente conectado com o Pai. E é por isso que você existe, para restabelecer essa conexão com o Pai, ok? Então tá, povo querido. Era isso que eu tinha preparado, pedindo misericórdia pelas oscilações da internet de novo. Ontem tudo funcionou, o técnico estava aqui, aí tudo parece que com receio do técnico e funciona. O técnico vai embora, começa a apresentar problemas, né? Mas vamos embora, vamos ajustar tudo isso, tá ok? Manifestando minha gratidão a cada um de vocês por terem prestigiado a palestra. Espero que ela tenha chegado ao coração de vocês na medida que cada um precise, dentro daquilo que está passando. Expressemos mais fé, né? Beijo, beijo, gratidão, gratidão e gratidão. Que bom, gratidão, povo. Meu coração se enche de gratidão. E se na rebeldia estávamos, que a gente busque viver um dia de cada vez, sem se preocupar com o futuro e sem olhar a dor do passado, simplesmente fluindo com a vida. Mas eu queria ter feito tal coisa e surgiu tal coisa. Viva o momento presente, ok? Beijos no coração de cada um de vocês. Gratidão. Beijo, beijo.